Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E você está no Divã com Deus. Ansiedade. Você tem sofrido com isso? A gente quer hoje te convidar a conhecer um pouquinho o que é ansiedade. Fique conosco e seja abençoado. Nós vamos começar hoje uma nova série, Ansiedade. Sim. Nós vamos ter 3 vídeos falando sobre a ansiedade em 3 aspectos. E hoje a gente vai começar falando o que é a ansiedade. Sim. O que é isso? E a gente vai ler aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Diz assim, Jesus diz assim: "Por isso não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta o seu mal ou as suas dificuldades." E 1 Pedro 5, 7 diz assim: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Então a gente quer definir aqui o que é a ansiedade. Sim. A ansiedade, ela é um mecanismo natural do ser humano. É como se fosse um sistema de alerta, de preparo para viver situações novas. Isso é normal, a ansiedade é algo normal e que nos ajuda a nos preparar para o imprevisto. Então, quando que ela fica ruim, meu amor? Então, a ansiedade, ela passa a ser patológica quando ela começa, de alguma forma, a trazer prejuízo para a nossa vida no dia a dia. A ansiedade pode trazer dificuldades físicas, pode trazer dificuldades emocionais, até mesmo espirituais, né? Ela tem sintomas tanto físicos como emocionais e também vai refletir de alguma forma na nossa vida espiritual. Então, na palavra de Deus, né, Mateus aqui, primeiro ponto, 6,34, né? "Por isso não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia seu mal." Então, dentro desse texto, desse conceito, então nós aqui hoje podemos entender, né, meu amor, que a ansiedade, como você falou, é algo natural. E ela começa a extrapolar, vamos dizer assim, né, o natural, quando a gente começa a se preocupar muito, né, com o dia de amanhã, com as coisas que a gente vai ter que resolver ainda, né? E muitas das vezes, né, a gente conhece e sabe de várias pessoas que passam por essa situação patológica, né, da ansiedade, que ela fica até mesmo bolando várias coisas, nem sabe se vai acontecer, mas e se acontecer isso, eu vou agir assim, se acontecer, sabe, acaba se preocupando demais com as situações, né? Sofrendo por antecedência, né? Na verdade, assim, a gente só pode viver o hoje, né? O passado a gente não pode tocar mais, né? E o futuro a gente ainda não pode resolver. Então, assim, focar no hoje é uma dica fundamental para a gente viver sem ansiedade. Sim. Focar no hoje, viver o momento presente. E a gente gostaria de falar também de alguns sintomas, né? Como é que a gente vai descobrir se a gente está sofrendo com a ansiedade patológica? Então, assim, alguns sintomas físicos muito comuns são boca seca, tremor, nervosismo, às vezes até alguns problemas digestivos, dor no estômago, insônia ou sono demais, alteração aí no sono, né? Sudorese, a pessoa suar muito, são alguns dos sintomas, né? Emocionais, né? A gente pode falar do medo, sentir muito medo, um medo irracional, né? Porque existe o medo normal, que ele também nos ajuda a trazer segurança, a nos proteger, mas um medo irracional, medo de que alguma coisa ruim vai acontecer, medo da morte, medo de que algo ruim vai acontecer. Então o medo e esse desconforto também emocional, né, de tristeza, de nervosismo às vezes, né, são os sintomas emocionais que falam que a gente já está passando para o nível patológico de ansiedade. Então, né, se a gente colocar isso na palavra de Deus, para a gente começar a dar algumas dicas, né, para como a gente consegue se livrar disso, né? Porque eu creio que nessa geração todos nós temos essa tendência a desenvolver essa ansiedade patológica. A gente está muito preocupado com o dia de amanhã, do que vai acontecer. Então, o 1 Pedro 5,7 fala: lance sobre Deus a vossa ansiedade.
E eu creio que tem muito acontecido conosco, com a nossa geração, que nós temos lançado sobre Deus a nossa ansiedade, mas nós temos pegado de volta. Na hora que começa algum tipo de pressão, de situação difícil, a gente acaba pegando da mão de Deus essa preocupação e a gente começa a maquinar, a manipular, até mesmo esboçar estratégias para que a gente vença algo que ainda vai acontecer. E muitas das vezes, quantas vezes você que está nos assistindo hoje, você se preocupou com alguma coisa que nem aconteceu? Que a situação mudou no meio do caminho e não aconteceu aquilo que você estava pensando. Então, é lançar sobre Deus e deixar sobre Deus essa ansiedade. E como você está falando, né, amor, assim, quando a gente vive esse processo patológico de ansiedade, isso vai refletir na nossa vida espiritual. Isso vai refletir no nosso relacionamento com Deus. Então, eu creio que, assim, a dica que a gente quer deixar hoje é: viva o hoje, foque no seu presente. Claro, planeje, lembre-se do que já aconteceu, mas invista, sabe, a sua atenção, as suas emoções no presente, no momento presente. Né? Sabendo que o passado você não vai mudar mais, precisa se perdoar, precisa virar a página, né? E o futuro a gente não tem ainda como prever, né? Então a gente precisa confiar em Deus. Né? Esse lançar é justamente a gente se aprofundar nesse relacionamento com Deus, nessa intimidade, né? E exercer a nossa fé cada dia mais, lançando e não pegando de volta. É um exercício diário, mas tendo essa consciência, a gente já começa a dar um passo para vencer a ansiedade. Esse é o nosso vídeo de hoje, o primeiro vídeo da série Imersão na Palavra Ansiedade. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal de Van com Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.